Aqui está início mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, desta semana, através dos juízos avalizados do Vítor Oliveira, da Mariana Silva e do Carlos Caneja Amorim, que nos próximos 50 minutos vão marcar alguns dos pontos que merecem ser tidos na devida conta quando olhamos para o Conselho de Guimarães nestes últimos dias. Permitam-me também que lhes recorde que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente disponível a partir das 18 horas às sexta-feira nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos. Em 26 de setembro de 2021, portanto há 2 anos, fez 2 anos esta semana, houve eleições autárquicas. As próximas serão em setembro ou outubro de 2025, o que equivale por dizer que esta semana estivemos mesmo a meio do atual mandato autárquico, tempo oportuno para, não diria fazer um balanço, mas olhar para algumas das marcas deste mandato e de alguma forma também procurar fazer um olhar perspectivo do que se poderá esperar dos próximos 2 anos. Ora, era sobre isto que o painel acordou conversar hoje. E eu era capaz de convidar o Vítor Oliveira a iniciar o debate. Como é que olha para estes 2 mandatos da Câmara Municipal de Guimarães, 2 mandatos sob o domínio de Domingos Bragança? 2 mandatos que se cumpriram esta semana. Boa noite, António Magalhães, Carlos Caneja Amorim, Mariana Silva, o professor Alfredo, diretor do jornal, que nos acompanha, e ainda a Elvira Magalhães, que nos presta um apoio técnico, porque estão nos bastidores, mas também fazem parte deste processo para nós darmos rosto a este programa. Estava a dizer que passaram 2 anos. Já houve outros anos que se passaram, portanto, na verdade, já são 10 anos. Faltam 2 para terminar o ciclo limitativo de mandatos que a própria lei impõe. É importante analisar o que foi feito e, sobretudo, o que será feito no futuro, porque é isso que se perspectiva e é isso que o próximo Presidente de Câmara, em 2025, espera saber com o que vai contar e o que vai receber da Câmara de Guimarães. Vamos fazer uma breve retrospectiva do que passou destes 2 anos. Foi inaugurado o Teatro Jordão, mas era um processo que foi tratado já nos mandatos anteriores. Era um sonho antigo de António Magalhães, o Presidente da Câmara, e que Domingos Bragança concretizou. Houve outras obras que se realizaram noutros mandatos, o Laboratório da Paisagem, o Ciência Viva, que estavam em processos pendentes, mas estamos a referir-nos só a estes 2 anos de mandato. Couros foi elevado a Património Mundial. Nestes 2 anos registro também a nova concessão do transporte público, que entrou em vigor. No início um pouco atribulado, depois foi ajustando. Ainda há casos pontuais por resolver de algumas freguesias, mas que já não é o caos que se verificou em janeiro, quando entrou em vigor no ano passado. O Campos de Justiça está em vias de ser concretizado, pelo menos já foi publicado em Diário da República. O edifício da GNR de Lordelo está em curso, a Escola de Santo Turcato igualmente, os fornos da Cruz de Pedra também. Capital Verde, na próxima semana, saber se Guimarães é ou não, e se junta este título ao Estatuto de Couros Património da Humanidade. E depois há outras questões que estão pendentes, que é... Saiu uma notícia dando conta que o edifício do Verbo Divino poderia funcionar como creche. Sim ou não? Estamos a falar de cerca de 120 vagas disponíveis. O Trilho da Penha, julgo que está algo esquecido. Eu tenho passado e, de facto, há lá algumas zonas que precisam de ser tratadas, porque... E é uma das coisas que eu queria aqui abordar. Foram inaugurados muitos espaços de lazer, espaços verdes. Só que não basta só inaugurar, também é importante tratar da manutenção. E quem desce a Penha, há lá troços muito complicados, mesmo porque as águas da chuva criaram caminhos e torna-se difícil o acesso por parte dos turistas que gostam de turismo de natureza. Depois, o que ainda não foi feito, a via do Off-Park. Eu tenho muitas dúvidas que se concretize. Escola-hotel estava previsto para 2021. Loja do Cidadão.
ecovia do Celho e ligar o Concelho de Bicicleta até Dunim, que era esse um dos objetivos. O braço na variante de Creixemil. A Academia de Transformação Digital em Pevidém, na fábrica do Alto. A recuperação das piscinas do Vitória. Foi colocado um outdoor no Parque da Cidade em plena campanha eleitoral e eu gosto de cumprir com a minha palavra e ainda não há novidades relativamente a essa matéria. Depois, centros cívicos, reabilitação nas vilas, apenas 3. Ponte, Taipas e Cercedelo. Santo Trocato não, Brito, Lordelo, Moreira de Cónegos, Pevidém e Ronfo também não. Ronfo teve o centro escolar logo no início do mandato em 2013 e depois em 2017, 2021 o Parque de Lazer da Lourinha. O centro escolar de Azurém também ainda não está e nem há vias de se, pelo menos fumo branco nesse sentido. Estão-me a referir a obras que tenham que ser executadas num espaço de 2 anos, porque é o tempo que falta para acabar este mandato. A Academia de Vitória, um processo que estava alinhavado, estava orientado, falo por conhecimento de causa, ainda não há novidades relativamente a essa extensão. Basta olhar para aqui bem perto, a 20 km, e a forma como o rival do principal embaixador do clube de Guimarães, neste caso o Vitória, tem a sua academia, de facto é de 8 para 80. Depois, outras questões, Brigadas Verdes. Antes disso, mas no ensino não falou, por exemplo, na escola hotel. Não se enquadra aqui nesta... Não referi. Eu referi. Peço desculpa, então. Eu referi. Sim, eu até disse que tinha sido prometido concretizar em 2021. As Brigadas Verdes, que eram um desidrato de concretizar em todas as freguesias, do momento para o outro abrandou o ritmo, portanto não existe. Param nas 30, nas 3 dezenas. E acho que nesta primeira fornada tinha mais informação para prestar. Habitação foi um tema muito discutido, curiosamente, e um tema recorrente em todos os debates da campanha eleitoral. Eu acho que não houve nenhum debate dos candidatos que não se tivesse discutido, e temos aqui a Mariana, que foi candidata pela CDU, que não se tivesse discutido habitação. A informação que eu tenho é que o município apoiou mais de 1.800 famílias. Em 2023, prevê-se um investimento de mais de 250 mil euros em atribuição de municípios, de subsídios por parte do município. Há uma recuperação do bairro da Emboladora, em Gondar. Eventualmente, outras urbanizações sociais poderiam também ser objeto de igual tratamento. A vereadora Paula Oliveira mencionou que vão ser criadas 172 novas habitações. Esta é, nesta altura, digamos assim, este é o diagnóstico que se pode fazer por parte da habitação. Há pouco eu referi que a manutenção dos parques de lazer é importante, porque Guimarães tem uma área verde muito grande, a área verde por si só, mas a área que está requalificada, está tratada, está trabalhada, estamos a falar de quase 1.700 km² de área verde. Mariana Silva, o Vítor Oliveira levantou aqui algumas questões e alguns temas que costumam ser muito caros a ti mesmo. Aqui é caso, por exemplo, as questões do verde, obviamente, mas a mobilidade, por exemplo, também. E que olhar é que tu fazes relativamente a estes 2 anos de mandato de Domingos Bragança? Antes de mais, boa noite a todos. Mas estes 2 anos não têm novidade, não é? Aquilo que dizíamos no início do mandato, continuamos a dizer, é um mandato sem rasgo, é um mandato sem chama e claramente em fim de ciclo. E apesar do Vítor ter ido buscar todos estes projetos que já se tinham iniciado e, como disse bem, ao longo destes 10 anos de mandato, não é? de estar à frente da Câmara, do seu Presidente Domingos Bragança estar à frente da Câmara, aquilo que se vê é que há algumas conquistas. Também mal era, com o orçamento que tem anual, se elas não existissem. Mas eu começaria então aqui pela habitação, porque o Vítor fez questão de dizer algumas coisas foram concretizadas e outras que não foram, mas a da habitação foi muito debatida na altura das eleições, porque o PS prometeu 66 casas no mandato anterior e não construiu uma.
não é? Por isso agora, a 2 anos do fim, promete 600, vamos ver que 600 casas é que promete. Porquê? Porque nós ouvimos da Assembleia Municipal, e eu vou fazer aqui um corridinho entre a Assembleia Municipal e a reunião de Câmara de quinta-feira, porque na Assembleia Municipal o que nós ouvimos da boca do seu Presidente, em que foi muito discutida a habitação e em que se levou este tema, porque é inevitável, não é? Como sabemos, é inevitável falar-se deste tema, até porque sábado há uma grande manifestação há várias manifestações em todo o país, mas o que o Sr. Presidente disse claramente foi: a Câmara nunca licenciou tanto construção de habitação, por isso os vimaranenses, ou quem para aqui vier viver, podem comprar as casas e ir ao banco e recorrer à compra de casa. Ora, não é disto que se está a falar, porque este problema tem anos. O problema dos portugueses comprarem casa, de se endividarem e de agora, nesta fase de subida de juros, estarem a devolver as suas casas ao fim de estarem a pagar durante 15 ou 20 anos um crédito, não dá. As pessoas não podem simplesmente ficar sem os seus bens depois de pagar tantos anos a sua casa. E por isso a solução passa pelo parque habitacional público, que o governo do PS também prometeu que passaria de 2% para 5%. Mas pouco se vê de obra pública que depois venha a dar em casas a preços acessíveis para que se consiga pagar uma renda com o salário que os portugueses oferem e que deixe de ser um problema e as pessoas possam realmente ter um teto, quer seja seu, se essa for a sua opção, quer seja preços acessíveis, porque é público e porque já se percebeu que Portugal está num caminho errado naquilo que diz respeito à construção de parque habitacional público. Felizmente o PRR veio salvar as obras do bairro da Emboladora, que era um problema que durava há anos. Havia mais de 50 casas fechadas no bairro da Emboladora porque não estavam em condições para as pessoas poderem morar. E não nos esqueçamos que o Vítor fala em 600 habitações, mas há 800 famílias a viver em condições indignas em Guimarães. Por isso estamos muito longe, mais a lista dos 100 e tal que estão à espera. Não é? Por isso, há aqui um conjunto muito grande de pessoas que não têm direito ao fundamental, que é a habitação. Achas possível até ao final do mandato as 600 habitações? Não acho. E não sei se o Sr. Presidente se refere a habitações de luxo, que há muitas que estão a ser construídas, e se essas vão resolver o problema das pessoas que recebem o salário mínimo, que mesmo trabalhando não conseguem pagar uma renda numa casa. E que não é, já sabemos que o problema não é só em Guimarães, que é em todo o país. Mas nós estamos a falar de Guimarães e havia a promessa no mandato anterior de 66 casas, não se construiu uma. Por isso, e sabemos do primeiro direito e de todo deste processo lento que nós estamos a percorrer relativamente à habitação e ao processo da habitação em Guimarães. E por isso, este é um problema grave que daqui a 2 anos ainda não estará resolvido, infelizmente. E depois temos o da mobilidade, e não deixa de ser engraçado que o Vítor diga algo do género: a nova concessão foi um passo, foi sim senhor, um passo importante, mas as coisas já estão melhores, já não é o caos do primeiro ano. Não sei se estão melhores, não sei, tenho dúvidas, porque nós também não temos acesso a dados e por isso, a dados concretos, e por isso não sei se melhoraram. Sei é que alguns daqueles autocarros mais pequenos, há alguns dias em que vão cheios, não é? Em horários específicos as pessoas vão em sardinha em lata, em algumas linhas, e que ainda não foi corrigido. Eu duvido que estas queixas não tenham chegado à empresa e não tenham chegado também à Câmara, que deveria fiscalizar devidamente estas questões. E depois há outra questão que é muito interessante, que é: não basta ter os passes a preços acessíveis com os vários descontos que existem, é verdade, existem. Mas onde é que nós vemos a promoção das linhas de Guimarães? Ou seja, nós vemos em algumas cidades, maiores, é certo, mas em algumas cidades nós vemos, se quiser vir ao evento X, usa a linha Y, não é? Usa a linha com o número tal, ou às vezes algumas com cores, se estivermos a falar de metro. Aqui nós não sabemos.
Aqui, nós fizemos, a CDU fez uma proposta para que os jornais, a comunicação social, pudesse ter também esta sensibilização e até hoje nada, não há investimento em sensibilização. A sensibilização passa por dizer, se quer ir ao Vila Flor, usa a linha X e a linha Y. Se quer ir ao shopping, usa a linha X e a linha Y. Não preciso de dizer o trabalho, tu mesmo recorrentemente tens aqui falado que os autocarros não circulam até à altura em que os espetáculos decorrem. Exatamente, mas isso é um problema que tem que ser resolvido, porque as pessoas que vivem fora do centro da cidade não têm acesso à cultura. E por isso nós depois não podemos dizer que vivemos numa cidade extraordinária e magnífica, quando depois não somos todos iguais e não estamos a ser tratados todos da mesma forma. Vamos ouvir o Carlos Caneja Para além da mobilidade, sim. só mesmo para dar mais esta achega, até porque é uma questão que me ficou um bocadinho entalada, digamos assim, que foi uma intervenção da senhora deputada Maria Jesus Carvalho na Assembleia Municipal, em que ela faz toda uma listagem do que se faz na educação em Guimarães, e muito bem, e não digo o contrário, e acho que devemos continuar nesse caminho. Mas não é um privilégio, é um direito. É um direito as nossas crianças terem acesso ao desporto, é um direito as nossas crianças terem acesso à cultura, é um direito as nossas crianças terem acesso ao lanche saudável, é um direito as nossas crianças terem acesso à escola em horários que os pais não possam estar, é um direito das nossas crianças ter acesso ao pré-escolar. E por isso nós não podemos vender esta ideia de que o orçamento da Câmara é usado como privilégio. Não, o orçamento da Câmara é usado para todos, como um direito de igualdade. E muito me admira que uma deputada do PS tenha este discurso. Porque nós não podemos simplesmente dizer que aqui há e ao lado não há. Ao lado não há porque não se cumpre o direito. E eu não posso, de maneira nenhuma, achar que, sim senhor, eu tenho que agradecer muito aos responsáveis do Executivo Camarário por nos dar este direito com o dinheiro que é nosso. Carlos Caneja Amorim, não sei se hei de chamar a atenção para a postura estoica com que aguentou este tempo todo ouvir os colegas, ou se pelo contrário, o prazer com que ouviu. Ele vai concordar com tudo. Honestamente, e é isso que vou ter que confessar um bocado, porque de facto eu de estoico neste momento não está a ser nada, porque tenho a dizer o seguinte: nós estamos a gravar no dia 28 de setembro, pelas 9h30, e eu adoro estar aqui convosco, adoro partilhar este espaço convosco, mas neste momento gostaria de ter um atributo divino, que era o de omnipresença. Eu gostava de estar aqui e no outro lado ao mesmo tempo. Aliás, eu, hoje em dia, em termos sociológicos, hoje temos as famílias monoparentais, mas num tempo mais lá atrás nós tínhamos os avós-pais, que foi o meu caso. Eu sou filho de pais imigrantes e quem ficou comigo, porque para o país que foi a Venezuela, era um país arriscado, e eu fui criado pelos meus avós. E acudeu-me aqui uma frase do meu avô, por isso é que falei, e perdoem-me este momento pessoal, que me dizia, graças a Deus muitas, graças com Deus poucas. Mas eu não resisti a fazer agora aqui uma graça, que de facto eu gostava neste momento de ter um atributo divino do dom da ubiquidade, que é estar aqui convosco, que adoro, mas ao mesmo tempo estar no Toral, na sede do PS, porque neste momento está a haver uma reunião que presumo muito concorrida do Partido Socialista. É uma reunião da Comissão Política, não é? Exato, da Comissão Política do Partido Socialista, que... Mas queria estar lá como mosca, não era assim... Mosca, como informação. Porquê? Porque entrando aqui no tema do António, porque honestamente uma das marcas do anterior mandato e deste, que vamos a meio, e é algo que eu tenho repetido insistentemente, e ainda hoje vimos isso na reunião de Câmara, com o caso Nelson Figueiras, que é a questão política interna do Partido Socialista está a interferir claramente na qualidade do serviço público que devia ser prestada na Câmara Municipal. E isso eu tenho que o dizer de uma forma aberta. Por isso é que eu inclusivamente tinha esta curiosidade, não aquela curiosidade para saber picuinhas,
mas em nome do interesse público, de saber se as coisas vão correr melhor no futuro. Porque, de facto... Mas o caso de Nelson Felgueiras, e vamos entre aspas, vem de junho e o mandato já vai no segundo ano. Certo, António, a questão é que nós temos o caso Ricardo Costa lá atrás. Isto tem sido uma sucessão de casos. Isto tem sido uma sucessão de casos que marca claramente a governação do Dr. Domingos Bragança. E a questão aqui é, o Partido Socialista está a prejudicar a qualidade da governação do Dr. Domingos Bragança, ou se, por outro lado, também o Dr. Domingos Bragança tem culpa pelo facto de que o que está a acontecer no Partido Socialista também é um pouco resultado das decisões que ele tem tomado e que assume. E, portanto, isto é uma questão extremamente relevante. Não tem sido líder Domingos Bragança? Não, ele tem sido líder, tanto é líder que ele tem tomado as decisões dele, tem tomado as opções dele. A questão é que isso tem causado ricochete a nível dos quadros e da equipa que ele tem para governar. E que depois, de facto, por vezes, eu entendo claramente, e digo honestamente, que entendo que a nível da variação, eu talvez entenda que a variação anterior era mais competente e mais forte. Sem prejuízo, por exemplo, termos tido uma excelente surpresa, que foi o Paulo Lopes Silva, que foi indiscutivelmente uma boa surpresa. Mas nós temos que ver no todo. Inclusivamente, tínhamos no urbanismo, tínhamos independentemente de concordar ou não, mas o Seara Sá era um excelente variador, em termos técnicos, pelo menos, não é? E, portanto, uma das questões que eu entendo que está, em termos de balanço, do lado negativo, é a questão de, infelizmente, as questões internas do Partido Socialista estarem a interferir na qualidade da governação socialista. Tem aspectos também muito positivos. Eu julgo que a questão ecológica do percurso que tem sido feito, ainda há muito para fazer, mas tem sido um percurso bastante interessante. E isso foi uma aposta do Dr. Domingos Bragança e tem que se lhe dar um mérito nesse caso. Se a 5 de outubro, inclusivamente, Guimarães foi capital verde europeia, é uma vitória política do Dr. Domingos Bragança e terá o meu aplauso. A questão também da extensão do património mundial para a zona de Couros foi um bom trabalho, foi um excelente trabalho, também o meu aplauso. Agora, para mim, porque isso tem a ver também com a qualidade e com a vida das pessoas. Também do lado passivo, e isto é a principal crítica que eu faço à governação do Dr. Domingos Bragança, que é uma palavra cara a todos nós, que é a habitação. E a habitação entronca também aqui, vou também aqui numa pequena nota pessoal. Eu, quando entrei na Faculdade de Direito de Lisboa, encontrei lá o Dr. César Teixeira, que é hoje o Presidente do Grupo Parlamentar do PST. Encontrei lá o Diogo Leite Ribeiro, que foi recentemente Vice-Presidente de Vitória. E encontrei o Dr. Daniel Rodrigues, que foi o Presidente da Junta de Rom. Foi as 3 pessoas de Guimarães que eu encontrei lá. E os 3, normalmente havia aquele encontro de alunos e a dizer o que é que querem ser no futuro, onde é que quer. A malta de Lisboa era toda, e a malta do Alentejo e de outras zonas, queriam todas lugares em Lisboa. E os 3 diziam que queriam acabar com o curso para regressar a Guimarães. O que é que eu estou a falar? Estou a falar do bairrismo guimaranense. Esse era um património imaterial que Guimarães tinha, que eram os jovens, o sonho deles não era viver para fora, era viver cá dentro. E o facto de não se ter criado uma política de habitação que permitisse que um dos maiores patrimónios de Guimarães, que era esse bairrismo de querer viver cá, está a afastar os jovens de Guimarães. E isso é, no lado do balanço, um passivo gigante. Porque, diga-se, António, eu, inclusivamente, na primeira intervenção que eu fiz na Assembleia Municipal, que foi sobre o orçamento e sobre as opções para o ano na Câmara Municipal, a minha intervenção foi na Assembleia Municipal, eu precisamente alertava para isso, que os sinais estavam todos lá. Então, a Câmara Municipal de Guimarães estava há 3 anos a ter aumentos acima de 2 dígitos nas receitas de IMI e de IMT. Isso vinha de onde? Era do valor das casas. O VPT estava a aumentar de forma desproporcionada. A informação estava toda lá. E o que é que se fez com essa receita toda a mais que a Câmara Municipal teve? Não há desculpas, António. Em vez de usar esse dinheiro para redistribuir, porque normalmente até quem paga é pessoas que compram as casas mais caras, é que pagam mais GMT e que pagam mais IMI, o que é que se fez com esse dinheiro? Aumentou-se. Está a vitro de todos. Está a vitro de todos, aumentou-se, estendeu-se e, em vez de usar esse dinheiro para construir habitação a preço controlado, não se fez. E para mim isso é um erro. É um erro e digo mais. Eu entendo. E o Dr. Domingos Bragança, na Assembleia Municipal que ocorreu em Pivedém, notei que ele disse de uma forma genuína. E aí eu tenho que elogiar por isso. Ele admitiu claramente que, a nível do PDM e a nível da habitação, ele sabe que falhou.
Sabe que falhou. Até porque contra factos não há argumentos. Carlos Caneja Amorim faz uma leitura essencialmente política destes 2 anos de mandato da atual Câmara Municipal de Guimarães, mas nesse jogo de palavras que fez há pouco, entre estar à vitro de todos, eu não resisto a perguntar-lhe também se nesse balanço não entram as diferentes entidades participadas da Câmara. Eu, honestamente, entram todas, QB, onde se nota mais, eu ainda entendo que se nota mais, de facto, é o aumento gigantesco que a Vítor tem tido nos últimos anos. Inclusivamente o exibicionismo, que eu acho isso deprimente. Tirar fotografias em frente ao castelo. É que parece que isto é uma empresa privada. Até parece que não está numa função que é um monopólio entregue por parte da Câmara Municipal. Se nós formos a ver as verbas que são transferidas da mesma água, no fundo, para hábitos que têm a ver com receitas para o tratamento do lixo, os valores são completamente exacerbantes. É um valor incalculável. E esse dinheiro é usado para quê? Está bem, nós devemos guardar os rios, mas também devemos guardar o superior interesse de Guimarães. Porque, António, sejamos sérios. Nós estamos a ver o que é que está a ser feito. Está ou não a ser criado um candidato artificial para um dia ser candidato daqui a 2 anos? E para isso usa-se recursos públicos ou não? É uma pergunta que eu deixo no ar. Porque, repare-se, todo o dinheiro que é público tem que ser tratado com o máximo zelo. E não usar. Porque, repare-se, as outras empresas municipais, claramente para mim, não estão a ter o mesmo tratamento que está a ter a Vitros. E para mim isso está a Vitro de todos. Vítor Oliveira, pedia-lhe também, que ainda neste balanço que estamos vindo a fazer, se a leitura política é isso, eu gosto de dizer que essencialmente o Carlos Caneja Amorim faz, se lhe merece algum comentário também. O que eu acho é que, e aprendi isso desde sempre e desde novo, o catecismo político tem de estar sempre em cima da mesa. Para não esquecer o que é que foi prometido nos diferentes na anos. mesa do PS, porque se procurar não o encontras. Quando eu exercia essas funções, este catecismo político, porque é assim que eu lhe chamo, de brincadeira, naturalmente brincadeira, comparando que é a nossa religião, a nossa Bíblia, para cumprir aquilo que nós temos que prometemos ao cidadão e ao eleitor. Porque se nós começarmos a colocar vistos naquilo que já está feito, torna-se tudo muito mais fácil. E não nos podemos entreter com aquelas questões que há pouco o Carlos Caneja Amorim estava a referir-se, que é o entretenimento partidário que se tem assistido neste mandato. Sou defensor que, e já o disse noutros palcos... Tira foco, eu acho que tira foco da governação. Se as pessoas estiverem mais preocupadas com as costas, não estão preocupadas com o que estão a fazer à frente, não é? Digo eu, não é? Não sei. Há um dado, e é público, que o atual Presidente da Câmara sempre defendeu, o Dr. Domingos Bragança, que é quem está a exercer funções municipais não deve ter tanto relevo a nível político e partidário, não concorrer a eleições do partido. Foi assim a norma. Em 2013, o Presidente da Comissão Política era o Armindo Costa e Silva. Em 2017, era o Luís Soares. Portanto, não era ninguém da governação. Aliás, houve, na altura, movimentos para que algumas pessoas da presidência, entre elas eu, para assumir uma candidatura e porque percebia a leitura e qual era a interpretação que o Presidente queria, portanto, não assumi. E o Presidente sabe disso. Nós expusemos em 2019 e alguns Presidentes de Junta também me fizeram acompanhar no sentido de avançar para uma candidatura. Ora, esta não era a regra. Depois, em 2021, tudo muda e acontece algumas situações que criam algum embaraço ao próprio Executivo, como estas dos militantes, que são angariados no seio de instituições, quando deviam ser obtidos, pelo menos na sociedade civil. E quando digo obtidos, tem que ser um militante a manifestar a intenção. Porque andar com 900 militantes ou fichas de inscrições no bolso, isto não lembra a ninguém. Isto é surreal. Isto, nem no neoliberalismo acontecia isto. Mas o que é que mudou, então? Explica que haja uma mudança tão grande de comportamentos? O que mudou neste sentido? Sim, o que é que leva a que mude isto? O Vítor dizia que em 2019 não avançou porque...
essas eu razões? interpretei e a minha lealdade manifestou-se aí. Este é um exemplo, não é? Este é apenas um exemplo. Em que, portanto, eu compreendi que não havia necessidade, porque havia uma regra, nunca ninguém me disse que tinha que ser feito assim ou de outra maneira. Agora, eu interpretava que... É uma regra implícita. Era implícita, portanto... Não... E porquê que deixou de ser implícita? Pois isso já não sei. Não é? Isso já não passa por mim. Mas o Vítor tem uma leitura para isso, certamente. Tenho essa leitura, porque eventualmente outros protagonistas saíram da esfera da variação e depois, naturalmente, que houve necessidade de recorrer, digamos, ao banco de suplentes para tentar dar a volta ao resultado. Em 2022, nas eleições, não foi possível, porque ganhou a candidatura, neste caso protagonizada pelo Ricardo Costa. Agora, em 2024, vão haver novas eleições e daí este frenesim que se está a sentir no Largo do Toral, mas a sede do PSD fica lá perto, um copinho, se calhar. Dava para perceber. Hoje não há uma silent party, não é? Não. Mariana Silva, como é que olhas também para estas leituras políticas que fez o Carlos Caneja Amorim e agora o Vítor também, e é evidente, quando falaste há pouco, também tem subjacente uma leitura política, obviamente, mas não tão direta como é que estão a fazer aqui. Da minha parte, eu considero que os vimaranenses precisam que a sua vida melhore, não é? E se a casa do PS está desarrumada, não são os vimaranenses que a vão lá arrumar. Os militantes do PS, sejam 900, sejam outro número maior, são eles que a têm que arrumar, são eles que têm que discutir. Eu, ao contrário do Caneja, não tenho a menor curiosidade para saber o que é que se passa lá dentro. Por mim, tanto se me dá como tanto se me deu, desde que não coloquem em questão, e como eu disse no último programa, a democracia. E tudo isto coloca em questão a democracia e leva depois àquelas questões de são todos iguais. Não é? São Mariana, todos iguais interromper. e que todos fazem a mesma A questão é coisa. que amanhã já se vai saber o que aconteceu. Sim, eu Antigamente sei, não era isso assim. eu sei. E agora, amanhã, ou ainda hoje, se calhar, Vitor, mas para há fugas isso de zangam-se informação. as comadres, sabem-se as verdades. Não é. E por isso, esse também já é velho. Não é questão de zangar as comadres. São as diferentes fações que ganham uma dimensão de tal forma que faz com que a parte menos boa seja passada para o exterior. Acho que nunca tinha existido bem. Não existia. Mas isso é que tem que ser controlado, porque as discussões internas devem ser tidas internamente e não devem vir a público dessa forma. Quer dizer, eu acho que não é razoável para ninguém dizer-se na comunicação social que se anda com 900 inscrições no bolso. Que ora são aceitos, ora não são aceitos. Eu acho que não existe em nenhum partido. Há sempre questões claro que não. Agora, mas isso não existe dentro de uma família. Certo. Não é? Dentro de famílias, as famílias às vezes ainda é pior. Por isso, exatamente. Por Agora, isso são várias cabeças a pensar que depois estão juntas para um bem comum, para uma ideia, seja 30 compromissos, seja o que for. Mariana, a questão aqui que o Vítor tem razão, eu entendo, nunca se expôs. Isto acontece em todos os partidos, mas nunca no PS, inclusive sendo partido do poder, está-se a expor de uma forma que eu acho que prejudica todos. Até quem não é do PS sai prejudicado porque a atividade política perde prestígio. Eu julgo que quando estas coisas são ataques desta forma, com acusações desta forma, em que se insinua, inclusive as notícias que saíram se insinuar que as eleições estão a tentar pressionadas de um lado e do outro, todos perdemos prestígio. Está a faltar sentido de Estado. E isto fragiliza as democracias e as instituições. Isto é a minha opinião. Mas essa exposição leva-nos pelo caminho quando eu comecei com a minha intervenção. Sem rasgo, sem chama, sem horizonte, sem futuro. Não é? Porque depois, se andamos distraídos com tudo isto, é óbvio que não respondemos às necessidades dos vimaranenses. E nem se responde às questões que são colocadas. Porque, e voltando àquilo que eu gosto de discutir e que eu acho que é o que os vimaranenses querem saber, primeiro, eu não concordo com a visão do Caneja no que diz respeito ao PDM e no que diz respeito ao aumento ou não aumento de espaços verdes. Como sabem, para mim há outra solução muito mais clara, que são os espaços que já estão impermeabilizados, que deviam estar devidamente identificados e que deviam estar a ser utilizados para o futuro. E não ir buscar áreas classificadas que demoram imenso tempo a ser classificadas, infelizmente no nosso país, não é só em Guimarães, mas aqui também, e que rapidamente se desclassifica por esta
por esta e Caneja não aquela. disse nada disso. Olha, está bem, mas sim, mas faz a réplica. Eu concordo contigo. Mas a questão é que hoje, na reunião de Câmara, eu disse que é um bocadinho a cada um, mas na reunião de Câmara, o vereador Hugo Ribeiro levou a questão do centro cívico e do trânsito que se causou, ou da confusão que se causou com a alteração do centro cívico. E a resposta do Sr. Presidente qual é? Vocês sabem que estas mudanças de comportamento levam tempo, mas nós temos que alterar e as pessoas têm que se habituar a andar a pé e, por isso, em resposta à alteração de comportamentos, em resposta à pedonalização em Guimarães, o que é que ele responde à vereadora Vânia Dias da Silva, que também o questiona sobre o acesso ao hospital direto da Via Rápida, sobre o nó de Silvares no tramo que falta fazer, e o Sr. Presidente acrescenta acesso ao hospital de estrada, que já está prometido há anos e que hoje o Sr. Presidente, em 2021, dizia já está tudo elencado, já está tudo assinado, há uma verbalização, já vamos avançar. Em 2023 respondeu à senhora vereadora que temos que fazer um estudo de tráfego e depois nós estamos já a calcular que daqui a 5 ou 6 anos vai haver um problema grave de trânsito para o Salgueiral e por isso ali também vamos ter que fazer um desnivelamento. A seguir o Ave Parque também é uma estrada que é só para não fazer trânsito, porque o para-arranque é que é prejudicial para a poluição do ar. Os carros não. Se for para-arranque é prejudicial. Se for carros, não é prejudicial. Isto não cabe na cabeça de ninguém, não cabe na cabeça de um presidente que está a lutar por uma capital europeia verde. Por isso, não se percebe este discurso de pintar de verde as medidas, greenwashing, caso seja necessário para nos entendermos, mas de pintar de verde estas medidas. Lavagem. Sim, a lavagem de verde, mas pintar de verde é o mais utilizado. Para dizermos que as medidas que estão previstas para o futuro são de retirada de automóveis. Não são. Está tudo errado. Não é mais estradas. Mais estradas é mais carros. E como o Sr. Presidente falou, que ele nem parece do Partido Socialista ultimamente, porque como ele falou das casas e de comprar as casas, de usar os bancos para comprar casas, agora, insistentemente, também na Assembleia Municipal disse, e agora disse na reunião de Câmara novamente, vocês lembrem-se que vêm aí os carros elétricos. Mas quem é que vai ter poder de compra para ter um carro elétrico? Mas onde é que se disse que o carro elétrico é o futuro quando já se fala de hidrogénio, quando já se fala de tantas outras medidas? O futuro é transporte público. Mariana, E da parte do Sr. Presidente não se ouve isso. E as questões que lhe são colocadas, quando se diz quantos carros vai tirar das ruas quando construir o Ave Parque, ficou furioso e começou aos berros. É esta a resposta que nós temos do Sr. Presidente, que lhe faltam 2 anos para acabar o mandato. E que não me admira que a gente ganhe, que Guimarães vença e tenha a classificação de capital europeia verde, mas há muito caminho a percorrer. E dizer que assinou o mesmo pacto que o Porto, então não viu os jornais esta semana em que o Sr. Presidente Rui Moreira vem dizer que a VCI está cheia de trânsito e que é preciso mais uma estrada. Ninguém fala em transportes públicos. Estes presidentes que assinaram este pacto de descarbonização daqui a 6 anos, que é amanhã, só pensam em construir estradas. E, mesmo só para terminar, e os 30 segundos do Canejo, estes são meus. Mesmo só para terminar. E o Sr. Presidente ainda diz, hoje na reunião de Câmara, que os jovens deveriam estar a dizer aos mais velhos que não podem errar. Não, Sr. Presidente, não podem errar. Mas estão a errar e muito. E em Guimarães está-se a errar e muito. Por isso eu espero que os jovens digam realmente ao PS, nas próximas eleições, que não gostaram dos erros cometidos. Carlos Caneja Amorim, eu sei que tens alguma coisa a ratificar ao que a Mariana disse, pelo menos na tua perspectiva, mas também gostava que já agora avançasse para o que é que podemos esperar. António, eu só, não é corrigir, mas pronto, a Mariana foi mais retórica, no sentido de aproveitar para malhar aqui no PSD. Não, ela sabe qual é a minha opinião. És a favor ou contra? Ela sabe muito bem qual é a minha opinião, que eu estou plenamente de acordo com a Mariana de que isto não é só libertar os solos.
A renovação de prédios é fundamental pela questão precisamente... Economia circular. Agora, só que esquecemos. Também não podemos ser populistas e dizer esquecem. que é suficiente, Maria. Não é suficiente. Tem que Não haver é nova suficiente, construção. mas não é sobretudo, preciso libertar solos na classificados, toda a gente sabe. Sim, na densidade deve ser uma densidade baixa e, portanto, eu não quero mamarrachos aqui na... Nós temos um concelho com Agora, 49 E o futuro, freguesias. Carlos Caneja Amorim? António, eu queria também aqui, antes de concluir, no futuro, falar aqui de uma, que até foi uma moção da CDU, porque tem a ver com uma questão que para mim é fundamental e que julgo que também são testemunhas de que eu tenho referido aqui várias vezes, que é Guimarães tem que voltar a ter voz. E Guimarães, de facto, honestamente, com a máxima honestidade, tem perdido voz no plano regional e no plano nacional. E isso, para mim, é algo que é fisicamente doloroso, porque Guimarães não é um concelho qualquer. E, portanto, a moção da CDU falava sobre a questão da Direção-Geral da Cultura e do Património, no sentido de passarem a ser geridos de forma bicéfala por duas empresas, uma empresa e um instituto público que vão passar a tratar desse património, e eu defendo claramente que quer o Castelo, quer o Paço dos Duques, que vai contra a opinião que eu sei que a CDU tem, quer o Alberto Sampaio, o Museu Alberto Sampaio deveriam ficar sob a gestão da Câmara Municipal de Guimarães. Mas concordas que tem que haver uma ligação e que a Câmara e os diretores e o E a diretor ligação deste à espaço... rede nacional, exatamente. Tinham que falar sobre isso e ter uma voz sobre isso. Eu entendo que Guimarães deveria ter essa conquista. E o que é extraordinário, nós sabemos agora, que é público e foi dito, Guimarães não foi ouvido sequer. Como é que é possível, António? Então vai-se decidir uma coisa, estamos a falar de três... Paço Duques e Castelo, que estão ligados à nossa identidade, a sermos o berço da nacionalidade, e o município não é ouvido. Isso para mim é absolutamente inaceitável. E digo mais, inclusive com a intervenção na Assembleia Municipal, que é algo que me magoa honestamente, que é quando o PSD sai em defesa e diz que, de facto, o município de Guimarães tem que ser respeitado, eu não compreendo a argumentação do Partido Socialista, que vem com a história, mas vocês lá atrás, quando o governo era do PSD... Não faz sentido quando nós estamos a verbalizar algo contra o centro, em que nós devemos ter um inimigo comum, digamos assim, entre aspas, em que o PS vem com partidarito que não faz sentido. Vamos ouvir o Vítor Oliveira? Guimarães tem de voltar a ter voz no plano nacional e tem de ser respeitado. Vítor Oliveira. Eu acho, Carlos, só para colocar, digamos, o contraditório naquilo que o Carlos Caneja Amorim estava agora a falar. Eu acho que foi ouvido, porque o Ministro da Cultura esteve em Guimarães, reunido com o vereador... Estou a falar formalmente. O Sr. Presidente Domingos Bragança assina um artigo no Público a dizer que não foram ouvidos, que os Presidentes de Câmara não foram ouvidos. Por isso, foi assumido por o Sr. Presidente. Mas ele esteve cá, eu recordo dessa e que já na altura se queixava por não ouvir. Portanto, ele já antecipava que isso ia acontecer. Agora, acho que não houve uma auscultação formal, que eu acho que tem que ser. Teria de haver essa abordagem na visita, naturalmente. A partir do momento em que se convida o Ministro a visitar Guimarães, essa não tocasse naturalmente ia tocar no assunto, não é? Portanto, se escreveu no Público... Mas, Vitor, o problema é que... Assinaram vários Presidentes. Sim, eu recordo. De Braga também. Esse é precisamente o problema. E é uma das queixas, é que não foram ouvidos. Trocaram impressões e falaram, mas as consequências foram nulas, não é? As consequências foram nulas, não tiveram nenhum efeito, percebe? Muito bem. Mas, Vítor, já agora, e olhando para o que resta de mandato, muito rapidamente, muito telegraficamente mesmo. Só mesmo para terminar, relativamente à questão do futuro. Eu sou defensor que um mandato tenha 5 anos, ou melhor, 6 anos e não 4. Na mesma 12, o limite de mandatos, mas fazer 6 mais 6. Isto porquê? Porque no primeiro mandato, caso o mesmo partido vença naturalmente e complete a trilogia dos 3 mandatos. Vença um, ganha a seguir. O terceiro pode dar aso a alguma desmotivação, ao facto de não haver aquele empenhamento, porque sabe que o que for realizado eventualmente já não será no âmbito da sua ação, e com 6 anos, 6 mais 6, que dava 12, poderia projetar e estruturar melhor o seu mandato a nível de... Sente isso em Guimarães? Eu defenderia 6 mais 6.
Excelente resposta do Vítor. Então, Carlos, rapidamente. Não, eu compreendo e subscrevo a argumentação que o Vítor tem. Eu só estou a dizer porque a minha visão pessoal é mais radical. Eu entendo que o limite do limite devia ser 2 mandatos e seria suficiente. Porque, inclusivamente, nós depois constatamos em 12 anos, por vezes, pessoas com as mesmas capacidades num conselho, da mesma geração, acaba por o outro, ou o grupo de pessoas que têm interesse em servir a causa pública, acabam por desistir. Porque 12 anos, para uma geração, é definitivo. E, portanto, eu entendo que 8 anos, se alguém tem uma visão, uma ideia de cidade, é suficiente. Muito bem, nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira, dia 28 de setembro, dia da reunião quinzenal da Câmara Municipal, e hoje um assunto que passou nessa reunião tem a ver com o inquérito, o apuramento, responsabilidades, aquilo que vou pôr entre aspas, chamado caso Nelson Felgueiras. O painel há bocado abordou muito levemente, mas eu não resisto a perguntar, Mariana Silva, como é que olhas para o que já se sabe sobre esse relatório? O que já se sabe é pouco, não é? Por isso precisa também de algum tempo para olhar para o relatório e para perceber também os argumentos que o vereador Ricardo Araújo usou e perceber qual o contexto do que está vertido no relatório. Mas não deixa de surpreender que na última reunião de Câmara o Sr. Presidente tenha dito, ou não disse, porque disse através de uma técnica, que não houve tempo para fazer por causa das férias e estava tudo ali muito, muito ocupado ou não, mas agora também não tenho tempo ainda para fazer o final do relatório, que é ética e política, e por isso parece que estamos aqui enlumebrando. Não sei se isso não será também algo que está a prejudicar dentro do PS, mas isso eles é que sabem. Carlos Canaja Amorim. António, se não tivéssemos a falar de uma coisa séria, estamos a falar de serviço público, se fosse noutra área de atividade, digamos assim, eu diria que quando o adversário está a fazer as neiras, nós não devemos atrapalhá-lo, devemos deixar continuar. Mas aqui estamos a falar de uma coisa muito séria e eu entendo que, honestamente, o Dr. Domingos Bragança, como Presidente da Câmara, tinha a informação necessária e suficiente relativamente àquilo que se tornou público para tomar uma decisão política. Isto, para mim, aqui é uma questão de o Sr. Presidente da Câmara, a partir do momento que soube o que todos soubemos, se tinha ou se não tinha confiança política no vereador. E a partir daí a decisão acaba por ser marcar, para um lado ou para o outro, o próprio Presidente da Câmara. Porque o Presidente da Câmara, perante aquilo que todos nós tivemos conhecimento, os factos que nós tivemos conhecimentos, na minha modesta opinião, não tinha alternativa senão tomar a decisão que se impunha, que era retirar a confiança política ao seu vereador. Vítor Oliveira, e que leitura é que faz? Muito rápida, porque há pouco o António Magalhães pediu e portanto eu agora vou ser lacónico. O Carlos Canaja Amorim disse que quando o adversário está a cometer erros não deve atrapalhar. E eu sugiro, não devemos interromper e eu vou levar. E espero que não haja problemas técnicos. Agora é que ele nos tramou aqui, Vítor, é? Problemas técnicos, esperemos também que não haja durante a gravação deste programa. Que haja um bom eletricista. Exatamente, que não tenha havido nenhum problema. Por agora, ainda brevíssimos minutos para eu, como sempre, convidar o painel a olhar para algo que deve ser olhado e que nos escapou a atenção. E era capaz de começar pelo Vítor Oliveira. Vítor, o que é que ainda devíamos falar? Um projeto muito interessante do voluntariado, o Jovem Cascais, que entregou em Guimarães esta semana, no Laboratório da Paisagem, 535 mil pontas de cigarro que foram recolhidas nos últimos 3 meses nas praias de Cascais. Das pontas de cigarro podem nascer tijolos e, do ponto de vista simbólico, o laboratório entregou um ecotijolo a este grupo de jovens que fazem parte do projeto de voluntariado Jovem Cascais. E o Carlos Canaja Amorim, que é que ainda acha que deve ser falado? António, eu hoje trago uma surpresa para a Mariana, porque de facto eu quero falar do Partido Ecologista Os Verdes por uma razão muito simples. É um partido que tem mais de 40 anos, 41, se não estou em erro. Vai fazer agora em dezembro. E é um partido que tem feito pela ecologia um trabalho sério, honesto e credível. E quando vejo spin-offs de outros partidos fazerem truques de agredirem ministros de uma forma que eu acho completamente atrevida e só para aparecerem na televisão, cada vez tenho mais respeito pelos verdes e cada vez tenho mais desprezo por aqueles que querem dar nas vistas a todo custo. Mariana Silva?
para este último minuto, eu não posso deixar de sublinhar o significado do resultado da CDU na Madeira, sobretudo porque vamos ter eleições no próximo ano e por isso, ao longo dos anos, eu localmente não me posso queixar e isso não posso deixar de sublinhar, mas como sabem, a comunicação social não nos dá a mesma visibilidade e há números, há factos que dá aos outros partidos e às outras coligações. A CDU cresceu em mais 1.100 votos e em 50% da massa eleitoral, mesmo quando votaram menos 7.000 pessoas. O resultado tão importante, ao longo da campanha tivemos quase todos os comentadores a dizer que a CDU ia perder o deputado. Mesmo naquela noite muitos diziam isso. E a questão é saber se estes comentadores estão a avaliar realmente aquilo que estão a dizer baseados em factos ou se é só a própria vontade, a vontade pessoal. E com esta reflexão chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. A promessa que voltaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é só mesmo o voto de um fantástico fim de semana.